A paz do Senhor. Pela bondade e misericórdia de Deus, aqui estamos mais uma vez a transmitir a lição do discipulado. Estamos trabalhando hoje o estudo número 9, que tem como título O Batismo no Espírito Santo. O texto base se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, verso 11. Ali está escrito da seguinte maneira: Ele os batizará com Espírito Santo. Quem é ele que João, no caso Mateus, está a registrar como verbalizado por João? João está se referindo à pessoa de Jesus. João está batizando no Rio Jordão, está dizendo que ele, que é a pessoa de Jesus, os batizará com o Espírito Santo. João falou para a multidão, para aqueles que estavam a ouvi-lo. João está falando que ele, o próprio, só estava batizando para arrependimento, mas que viria um outro maior do que ele, mais poderoso do que ele, que o próprio João não era digno de desaltar as correias de suas sandálias, e que este, sendo maior do que João Batista, mais poderoso do que João Batista, este haveria de batizar com o Espírito Santo. E João se refere no plural, ele os batizará. Jesus é este mais poderoso. Jesus é este que João Batista se classifica como não digno de desamarrar as correias de suas sandálias, de suas alparcas. Esse Jesus vos batizará com o Espírito Santo. João Batista está falando dessa forma. O que seria o batismo no Espírito Santo? O batismo, a palavra batismo, significa imergir. É algo que é lançado profundamente e fica envolto por uma outra substância. Neste caso, é o Espírito Santo. Jesus batizará. Jesus não mergulhará apenas um homem nas águas do Rio Jordão. Quem fez isso foi João Batista, que era o batismo para o arrependimento. Mas Jesus batizaria com outro tipo de batismo. Jesus batizaria com o Espírito Santo. Jesus faz com que se cumpra a promessa de Deus o Pai. Deus prometeu, falou por meio do profeta Joel, que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Se nós formos agora seguir nesse texto, vendo a pessoa de Jesus, você vai entender que é uma promessa que diz respeito a você, que diz respeito a todos aqueles que ingressam na fé cristã, diz respeito para todos aqueles ou aquelas que creram em Jesus, que agora o têm como seu Salvador pessoal. Jesus tem uma promessa de também te batizar com o Espírito Santo com uma finalidade de você ser uma testemunha, para que você possa falar, testemunhar de Cristo com autoridade, com ousadia. Tudo isso virá através do batismo do ou no Espírito Santo na sua vida. Vejamos a lição. Neste momento, vamos estudar a respeito da doutrina bíblica do batismo no Espírito Santo. Se for devidamente compreendida por você, isto resultará em grande edificação espiritual para a sua vida, capacitando-o ou a ser um instrumento de bênção no reino de Deus. Mas o que é batismo no Espírito Santo? Primeiramente, você deve entender que batismo no Espírito Santo não é receber o Espírito. Você já recebeu quando você creu em Jesus como teu Salvador. A bem na verdade foi o próprio Espírito que te convenceu. A bem na verdade foi o próprio Espírito que te trouxe, que te levou ao arrependimento. É o mesmo Espírito que confirmou no teu coração, lá na tua mente, deu a capacidade de você crer
naquilo que as Escrituras registram, naquilo que foi falado, pronunciado, proclamado por meio de um pregador, de um pastor, ou de um aconselhamento, ou até mesmo de um estudo bíblico. Foi o Espírito Santo que te convenceu e ele já habita em você. Quando você crer em Jesus, ele já está tomando a parte da sua vida, habitando em você. Você já o recebeu. Então, o batismo não é, nesse caso, uma situação em que você não tenha. Primeiramente, o batismo, você deve entender que o batismo no Espírito Santo não é receber o Espírito, você já o tem. Pois este já lhe foi concedido por ocasião da conversão a Cristo. Quem confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já possui o Espírito Santo. Logo, batismo no Espírito Santo não é o mesmo que a habitação no Espírito. Ele já habita em você. Sendo assim, entendemos que o batismo no Espírito Santo diz respeito a uma experiência posterior à conversão, acrescida à conversão. Essa experiência é após a conversão e ela está disponível para você. Ela é posterior à conversão, em que o cristão é imergido ou revestido do poder do Espírito Santo, que o capacita, o Espírito, a testemunhar de Cristo de maneira ousada. Vamos lá? Acrescente-se ainda o fato de que sua vida ganhará um grande dinamismo espiritual. Esta experiência lhe dará uma percepção maior da presença de Deus. Destacamos que frequentemente o cristão, sob efeito dessa experiência pentecostal, tem seus dons e talentos despertados, resultando em um maior engajamento na obra do Senhor. Então, o batismo no Espírito Santo não é a habitação do Espírito, ele já habita em você. Você que está me ouvindo, você que está me assistindo, você que já professa a fé em Cristo, o Espírito Santo já habita em você. Você é templo e morada do Espírito Santo. O batismo, que é uma promessa para você, significa dizer que é o Espírito Santo agora lhe capacitar. É você ser imergido, é você ser realmente lançado numa experiência em que o Espírito Santo vai lhe revestir do poder do Espírito Santo. Ele já está em você, ele já habita em você. O batismo é o Espírito Santo te revestir para que você tenha o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Com qual finalidade este poder? Com a finalidade de que você seja uma testemunha ousada na anunciação, na comunicação acerca das verdades cristãs, mostrar, testificar, testemunhar, comunicar, proclamar Jesus Cristo como Salvador para os demais que não o conhecem como tal. Eu passei a conhecê-lo. A fé veio ao meu coração. O Espírito Santo me convenceu dos meus pecados, me levou ao arrependimento. Eu aceitei a Cristo, confessei publicamente. O Espírito Santo habitou na minha vida. Depois de alguns meses, orando, clamando, buscando intensamente, pedindo diretamente a Deus o Pai, assim como você também deve fazer, chegou o momento certo, em média de 5 meses, o Espírito Santo, que já habitava em mim, ele se manifestou, ele me revestiu. Eu fui batizado no Espírito Santo. E agora, a partir daquele momento, a minha vida foi diferente. Eu, o Wellington, porque eu agora tive a experiência do batismo e o poder do Espírito Santo começou a atuar na minha vida. E me leva, sempre me leva, na direção de testemunhar de Cristo, de proclamar em alta voz, em qualquer momento, em qualquer circunstância, sempre tem em mim o fervor
o ímpeto, o interesse, o desejo de falar de Cristo, de pregar acerca da salvação, de até mesmo de ensinar daqueles que eu não conheço, dos momentos em ambientes que não é favorável, mas eu consigo me posicionar acerca das verdades de Deus e de Cristo Jesus, verbalizando por meio da minha vida. O Espírito Santo me capacita para que eu seja alguém que seja uma testemunha ousada. Me dá ousadia, com sabedoria, vale salientar. Então, o que diz aqui? Destacamos que frequentemente o cristão, sob o efeito desta experiência pentecostal, tem os seus dons despertados. Você já tem dons. Ao Deus te escolher, Ele já vê em você um plano específico, um chamado específico. Tem todo um caminho, tem todo um trajeto em que você tem que percorrer para fazer a obra de Deus, para ser realmente um súdito no reino de Deus. Ele já tem algo preparado para você. O batismo no Espírito Santo vai te trazer, no caso, este despertar dos dons de Deus para a sua vida. Dons é talento, dons é capacidade. Dons são presentes, são dádivas, são habilidades que Deus, o Pai, já colocou na sua vida. Através do batismo no Espírito Santo, esses dons são despertados. Entenda. Depois, isso vai resultar na sua vida como efeito, como consequência, o maior engajamento na obra do Senhor. Que Deus possa nos fazer, neste momento, alguém como novo convertido, como nova convertida, que creia de todo o coração naquilo que estamos ensinando, porque isso é benéfico para a sua vida. Isso é um benefício, é uma dádiva, é um presente de Deus para a sua vida. É uma capacidade de poder, não do homem, não a capacidade em que alguém pode adquirir humanamente, mas uma capacidade diretamente de Deus, é uma capacidade sobrenatural, é uma capacidade divina, é uma capacidade através do próprio poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? Prosseguindo. O Senhor Jesus afirmou: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Está registrado isso em Atos, capítulo 1, verso 8. É Jesus que está dizendo. O texto vai dizer que Jesus afirmou. É diferente de falar. Ele afirmou. Essas palavras é Jesus afirmando. Mas recebereis, ou receberão, o quê? Poder. 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 A palavra poder, ela vem no grego da palavra dínamos, que a partir dessa palavra dínamos, do grego, é que nós temos hoje no português a palavra dinamite. É algo que explode, é a capacidade de algo minúsculo de destruir algo maior e mais sólido. Poder, de dínamos. Hoje, a palavra no português está interrelacionada com a palavra dinamite. Receberão poder, dínamos. Quando? Quando o Espírito Santo descer sobre vós. Para depois, Jesus afirma, aí serão, passarão, aí vocês estarão aptos, capazes, aí vocês serão capazes, terão uma habilidade, terão condições de semear testemunha. Serão minhas testemunhas, passarão a testemunhar. Porque o Espírito Santo vem até você para te dar essa capacidade, essa capacitação, para que você possa ser uma testemunha de Cristo.
E detalhe, ele também diz a abrangência dessa capacitação em que os capacitados terão que testemunhar. Ele fala que será, disse Jesus naquele momento, em Jerusalém, onde ele estava falando, em toda a Judeia, que é uma região que engloba Jerusalém, mas é além ainda da própria Jerusalém, Samaria e até aos confins da terra. Como isso é possível? Ele está se dirigindo a pessoas simples. Ele está se dirigindo a pessoas que não têm os meios que temos hoje de comunicação. Ele está dirigindo-se hoje, naquele momento, a pessoas semelhantes a mim e você, mas que não tinham automóveis, não tinha a viagem era cara de navio. Ele está falando com pessoas que o máximo que tinha de meio de transporte fosse a cavalo. E não é pessoas que têm capacidade de comunicação em massa. Não é com pessoas que têm uma tecnologia disponível, humanamente falando. Mas Jesus mostra, ele afirma que receberão poder quando o Espírito Santo descer e serão testemunhas numa abrangência alarmante para a sua época e para hoje também. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Como se dará isso? Através do batismo no Espírito Santo. Porque batismo, repito, é revestimento do poder do Espírito Santo de Deus. É um poder acerca ou oriunda do próprio Espírito de Deus, que também é Deus, que também é divino, que também é onisciente, que também é onipresente, que também é onipotente. A palavra oni, que é traduzida para nós como português como palavra oni, é todo. Potente é poder. Ele tem todo o poder. Por isso que Jesus estava dizendo, está afirmando, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, não com a capacidade humana, não pelos meios humanos, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, através do dínamos do Espírito Santo de Deus. Este poder está disponível para você também. Este poder está disponível para mim, hoje, aqui e agora, e para você também, que creu em Jesus. Disse mais, além de afirmar em Atos capítulo 1, verso 8, perceba que essas pessoas que receberiam o poder do Espírito já eram crentes. No entanto, ainda precisavam receber o poder do Espírito. Isto é, o batismo no Espírito Santo. E, consequentemente, se tornariam testemunhas do Evangelho por todo o mundo. Nesse caso, trata-se de uma realidade bíblica, já prometida pelos profetas, conforme podemos verificar nas seguintes passagens. Livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 28 e 29. Livro do profeta Ezequiel, o capítulo número 36, verso 26 e 27. E terceiro, livro do profeta Isaías, capítulo número 44, verso 3. Vejamos, Joel, capítulo 2, verso 28. Está da seguinte forma na palavra de Deus. Joel, capítulo 2, verso 28 e 29. Diz assim a palavra de Deus. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, ou toda a carne, depende da tradução. E os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias.
Conforme está escrito também, Ezequiel, capítulo de número 36, verso 26 e 27. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe dareis um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem finalmente as minhas leis. Aleluia! Conforme também está escrito lá em Isaías 44, verso número 3. Isaías 44, 3. Isaías 44, verso de número 3. Veja na sua Bíblia também. Isaías 44, verso 3. Ok? Pois derramarei água. Eu derramarei água na terra sedenta e torrentes em terra seca. Derramarei o meu espírito sobre sua prole ou sua descendência e a minha bênção sobre os teus descendentes. Promessa de Deus acerca do Espírito Santo. Naquele período, o Espírito Santo era concedido somente a algumas pessoas, na época do Antigo Testamento. Reis, profetas, sacerdotes, no caso, sumos sacerdotes, era uma classe bem específica de pessoas, bem específica. Veja como Deus é maravilhoso na nova aliança, para comigo e para com você. Aqui vai dizer o seguinte: o Espírito é concedido somente a algumas pessoas, mas Deus prometeu que chegaria um tempo em que o Espírito Santo seria derramado sobre todos, indistintamente. Destacamos ainda que em relação ao batismo, o Espírito Santo é uma promessa predita por João Batista e por Jesus. Nós vemos lá em Mateus capítulo 3, verso 11. Predita conforme o Evangelho de João, capítulo 7, verso 37 e 38, conforme Atos, capítulo 1, verso 4 e verso 5. Teve o seu devido cumprimento no dia da festa de Pentecostes, em Atos, capítulo 2, verso 1 ao 4. Os samaritanos, efésios e demais gentios receberam o batismo no Espírito Santo. Você vê isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 14, verso 20. Atos capítulo 10, verso 44 a 47, Atos capítulo 11, verso 15 ao 18 e Atos 19, do verso 1 ao verso número 7. Essa promessa não ficou só lá atrás, nos escritos bíblicos de Atos dos Apóstolos, que inclui tanto judeus como gentios. Essa promessa ainda é concedida a todos os que creem. Vejamos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38 e 39, no que disse o apóstolo Pedro. Vejamos. No próprio ato do batismo, foi falado da seguinte forma. Atos, capítulo 2, verso 38 e 39. Diz assim: E Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom, presente, dádiva. Dom significa isso, significa um presente, uma dádiva, tá? E recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa, que é o dom do Espírito Santo, é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Se você foi chamado por Cristo, se você foi chamado por Deus para o Evangelho, se você foi chamado e convencido pelo Espírito Santo ao arrependimento, se você agora já tem o Espírito Santo habitando em você, essa promessa também diz respeito a você hoje, século 21. Diz respeito à minha pessoa, diz respeito a todos quando creem e aceitam a Jesus como Salvador nesta terra, indistintamente, sem olhar raça, credo, sem olhar a questão do sexo, sem olhar a altura, quem é mais sábio, menos sábio, quem é mais instruído, menos instruído, indistintamente. É uma promessa de Deus para todo discípulo de Jesus. É uma promessa de Deus para todos aquele quanto Deus chamar, tanto que estão longe como dos que estão perto. Essa promessa é para você. Creia nisso.
creia de todo o teu coração. Creia, 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 porque esta é uma promessa para a sua vida. Mas como saber se uma determinada pessoa foi batizada no Espírito Santo? Você pode ter essa dúvida. Tá, irmão, eu creio. Eu creio. Como é que eu vou saber se eu fui ou se outra pessoa foi batizada? Vamos lá. Esta é uma pergunta muito comum, feita por diversas pessoas que anelam por esta experiência. Tendo como referência o testemunho de Atos dos Apóstolos, podemos afirmar o seguinte: todas as pessoas que são batizadas no Espírito Santo demonstram este batismo pelo falar em outras línguas, em línguas estranhas. O texto mostra para quem foi batizado que eles passaram a falar em outras línguas, não porque queriam, não porque pensaram, não porque decidiram em si, no seu coração, mas eles passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O Espírito vem sobre eles, é derramado sobre eles. Eles são agora lançados, imergidos no Espírito. O Espírito controla, o Espírito se faz presente, ele se faz ser sentido. E o Espírito agora capacita, concede, habilita para que falem outras línguas, conforme o Espírito Santo venha conceder. Você não falará em línguas porque você quer. Você não falará em novas línguas porque você escolheu as línguas. Mas você falará confirmando que foi batizado com o Espírito Santo, porque você passará a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe conceda, lhe capacite a falar. Elas serão estranhas para você, elas serão um vocabulário que você desconhece e é para aqueles que estão a te ouvir. Mas é a confirmação de que houve o batismo no Espírito Santo na sua vida. Você vai saber aquilo que antecede o batismo no Espírito Santo, porque você vai sentir uma alegria espiritual forte, uma alegria espiritual intensa. Geralmente, você vai perceber, você vai sentir que algo de forma sensorial é diferente. Não é daqui, não é terreno, não é humano. Você vai perceber, talvez com seus olhos fechados, talvez louvando a Deus, talvez de joelho na sua casa em oração, talvez num culto na sua igreja, talvez caminhando, talvez no seu carro, talvez numa vigília, talvez depois de um estudo bíblico, talvez em casa, louvando a Deus. Você vai sentir uma alegria espiritual muito forte. Você vai sentir, você vai perceber, você vai compreender que essa alegria espiritual vai se elevar de tal maneira que o Espírito Santo vai lhe capacitar para que você fale em outras línguas, conforme o Espírito venha a lhe conceder que fale. Isto é um sinal do batismo no Espírito Santo. Não é coisas dos homens, não é coisas da mente humana, é uma coisa diretamente de Deus, através da terceira pessoa da Trindade, através do próprio Espírito Santo de Deus. Vejamos. Ou seja, pronunciam palavras desconhecidas, por elas acompanhadas de intensa alegria e também de fervor. Está em Atos capítulo 2, verso 4 e verso de número 11. Vejamos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 4. Está escrito da seguinte maneira: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram, depois de cheio, a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava.
Vamos olhar de trás para frente. Capacidade, capacitação, capacitava. O homem não é capaz. Quem é capaz é o Espírito. O Espírito que está capacitando homens, mulheres, a falarem outras línguas, conforme o mesmo Espírito venha a capacitar ou a conceder. Eles, homens e mulheres, a minha pessoa e a sua, apenas vamos sentir que estamos cheios de uma presença que não é humana, que não é da terra. E essa presença, que é o próprio Espírito, vai nos capacitar a falar em outras línguas, conforme Ele, que é o Espírito, queira, conforme Ele, que é o Espírito, conceda, conforme Ele, que é o Espírito, capacite. Amém? Continuamos. Milhares de pessoas em todo o mundo e em diversas épocas provaram desta experiência gloriosa com o poder de Deus. Esta experiência é o poder de Deus difundida, compartilhada, como uma dádiva, como um presente, e parte do projeto de Deus para a minha e para a sua vida. Na finalidade de que possamos ser testemunhas da morte, da ressurreição de Jesus Cristo e possamos realmente ser testemunhas eficazes, capacitadas através do batismo pelo próprio poder do Espírito Santo de Deus. Diante dessa realidade bíblica, presente na história da igreja, cabe a nós perguntar: você já foi batizado no Espírito Santo? Você gostaria de possuir mais coragem e poder para falar ou para testemunhar de Cristo às pessoas? Se sua resposta for afirmativa, então lhe recomendamos que se aproprie desta promessa bíblica pela fé e busque a Deus em oração. Sim, peça a Ele. Peça a Ele para que conceda a você esse revestimento de poder. E pela fé, comece a falar em novas línguas, conforme o Espírito lhe conceda que fale. Você já foi batizado? Se sim, glória a Deus, continue se enchendo deste Espírito, deste poder, desta presença. Você já foi batizado? Se não, o caminho para mim, para todos nós, é oração. O caminho para mim, para você, para todos aqueles que creem em Cristo, é crer nesta promessa e buscá-la por meio da oração. Se coloque na presença de Deus. Se coloque perante aquele que te fez a promessa, em oração. O busque-o com jejuns. O busque-o por meio de oração. Oração intensa. Busque hoje, ore amanhã, ore a próxima semana, ore sempre. Sempre pedindo a Deus o cumprimento desta promessa. Se coloque na sua vida, se coloque sobre a presença de Deus. Vá para o culto, querendo o batismo com o Espírito Santo, pedindo a Deus antes de sair de casa. Chegue no culto, continue pedindo a Deus quando você ora. Está no culto, louvando, continue pedindo a Deus para ser batizado com o Espírito Santo. Terminou o culto, continue orando em casa. Amanheceu o dia, ore novamente, ore novamente, ore novamente, pedindo para que Deus cumpra a sua promessa na sua vida, porque Ele é fiel. Ele sempre agiu para cumprir a sua palavra. Cumpriu na minha vida, cumprirá na sua também, com toda e absoluta certeza. Só não podemos duvidar. Temos que crer e orar, continuando a orar, crendo sempre que Deus é fiel para cumprir essa promessa. Na minha, que como cumpriu, Ele também é fiel para cumprir na sua vida da mesma maneira.
Diz mais aqui. Se você já foi batizado, ok. Você ele possui mais coragem, poder para falar, porque tem aqueles que já, muitas vezes, já têm anos na fé, mas não conseguem testemunhar, são tímidos, são pessoas que ficam envergonhadas, são pessoas que não têm ainda plenamente dentro de si o interesse realmente de quebrar essa barreira entre a vergonha, entre a timidez e falar abertamente para as pessoas acerca de Cristo. Qual é a solução para isso? É uma só. A mesma promessa é para você também. Busque a Deus. Você que já crê, você que já está em Cristo, você já tem bom tempo na igreja. Continue crendo. Talvez você esteja assistindo esse vídeo ao lado do novo convertido. Essa promessa também é para você. Essa promessa você tem que crer. Não importa o tempo que você está na fé. Essa promessa está disponível e ela é alcançada por meio da oração e da oração. Para que você testemunhe de Cristo. É a vontade de Deus que o Wellington seja, que você seja, que todos nós sejamos testemunhas de Cristo nessa terra, revestido pelo poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Aqui vamos lá. Começa a testemunhar de Cristo de modo poderoso na terra. Afinal de contas, como disse o apóstolo Pedro, ele falou o seguinte, em Atos capítulo 2, verso 39, a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Atos capítulo 2, versos de número 39. Aleluia! Louvado seja Deus! Para encerrar, em seu propósito, Deus, primeiro, nos salva. Ele já olha a nossa salvação antes de qualquer coisa, antes de ter nascido. Tá? Ele já tem esse propósito. Só que ele, quando nos salva, ele traz a salvação, mas é com o interesse que a gente seja discípulo de Jesus. Ou seja, aprendizes dos ensinos de Cristo. Seguidores. O modelo de vida é seguir a vida de Jesus. É imitar a vida de Jesus em suas ações, em suas atitudes. Deus nos salva, Deus nos chama e nos convoca, nos coloca nessa responsabilidade de uma aliança para sermos discípulos de Jesus, imitar a pessoa do seu amado Filho Jesus, aquele que morreu por nós e ressuscitou e está vivo, mas imitar a vida dele terrena, ok? E não só ser discípulos, Deus também quer nos capacitar. No plano de Deus também está a capacidade, está a capacitação de viver o Evangelho, de ser discípulo de Jesus. Essa capacidade virá através do Espírito Santo de Deus. Essa capacidade virá através do poder do Espírito Santo de Deus. Através do batismo no Espírito Santo, o interesse de Deus é que possamos, é que sejamos como consequência, como resultado, suas testemunhas. Então tá, o que é uma testemunha? Uma testemunha é alguém que presenciou um evento ocorrido, algo que aconteceu. Uma testemunha é alguém que presenciou, que é sabedora de algo ocorrido, de uma situação que aconteceu e que ninguém mais viu, que não há um registro de fato. Deus em mim me perdoa. Só eu posso saber, só eu sinto a paz de ser perdoado. Deus quer me capacitar para que eu seja testemunha para outra pessoa de que Deus perdoa. Deus quer me capacitar que eu comunique a outra pessoa em que Deus não só perdoa, mas Deus também me dá a paz ao ser perdoado. Eu sou testemunha de que Jesus, de fato, cumpre a sua palavra. Ele diz assim, ó, eu sou a luz do mundo, aqueles que me seguem jamais andarão em trevas. Só que o mundo não sabe.
Eu comecei a experimentar essas palavras do ensino de Jesus na minha vida. Eu sou um discípulo dele. Deus quer me capacitar para que eu possa testemunhar. Chegue para outra pessoa e mostre para ele, ó, existe um caminho. Jesus é a luz do mundo. Aqueles que seguem Jesus não andarão em trevas. Jesus também é aquele que diz que é a ressurreição e a vida. É aquele que diz que é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é aquele que disse ele, que a vontade daquele que me enviou é esta, que aqueles que ele me deu, nenhum deles se perca. Jesus é aquele que deu a vida por mim. Jesus é aquele que derramou o seu sangue na cruz para me purificar, para me redimir, para me salvar, para limpar, lavar-me dos meus pecados. Que a palavra de Deus, o Evangelho muda, transforma, começa uma renovação na mente, no entendimento. Só que quem está sabendo isso sou eu. Testemunha é aquele que pode falar, comprovar algo ocorrido, um evento acontecido, uma situação real, mas que os demais ignoram, que os demais desconhecem, que os demais não sabem. Eu sou essa testemunha que sei, que conheço. Eu sou a testemunha que pode afirmar, comprovar, comunicar em que aquilo que está na palavra de Deus é verdade. Deus te quer, não apenas como um salvo, mas também como discípulo de Cristo. Não só como salvo e como discípulo, mas Deus também te quer como uma testemunha de Cristo, como uma testemunha do reino de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, em Cristo Jesus. Alguém que é reconciliado, passa agora a ser não só reconciliado, mas passa a ser filho de Deus. E como filho de Deus, Deus quer que eu testemunhe para os demais qual é o plano de Deus, o projeto de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus. Deus quer agora que eu testemunhe em que o efeito da cruz do Calvário é real na minha vida. A morte de Cristo no meu lugar é real na minha vida. Em meu favor, eu sou beneficiado por sua morte, mas ele também está ressuscitado. E como ressuscitado, ele recebeu de Deus, o Pai, todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é o Todo-Poderoso e Ele me ordena, ide por todo mundo, agora pregue o meu Evangelho, anuncie o meu Evangelho, as boas novas de salvação. Testemunhar é isso, testemunhar é mostrar, é me colocar ativamente para comunicar àqueles que desconhecem o que eu conheço, para que os outros possam sentir o que eu sinto, para que os outros venham a saber aquilo que eu já sei. Eu sou uma testemunha, porque no plano de Deus, Ele não quer apenas salvar, Ele não quer apenas que eu seja discípulo, mas Ele também quer que eu seja uma testemunha, e o poder de ser testemunha me é dado, como te é dado, através do Espírito Santo de Deus, através do poder do Espírito Santo de Deus. E isto está ao teu dispor. Essa promessa está ao teu dispor. Busque em oração. Creia. Busque de todo o seu coração. Ore, peça, jejue, se consagre, seja vigilante, dobre o seu joelho. Tenha um interesse nessa promessa de Deus que é para ti, é para mim, é para nós. É para a igreja de Deus, é para o povo de Deus, é para os discípulos de Jesus. Porque o interesse dele é que ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, quando o Espírito descer sobre vós. Ele tem o interesse que você seja uma testemunha. E para isso ele também te dá o poder para você ser. E este poder virá até você quando você receber o batismo no Espírito Santo de Deus. Neste batismo estará atuando, a partir daquele momento, o poder do Espírito Santo de Deus para te fazer uma testemunha de Cristo nessa terra. Que Deus, o Pai, nos abençoe, te abençoe ricamente, poderosamente, para a glória do nome dEle. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.